Como é que ele consegue? Como é possível? Por que braços e ombros simplesmente não se quebram no meio de tantas manobras? Como o corpo pode permanecer assim, parado no ar, desobedecendo às leis da gravidade? Quem vê Arthur Zanetti em ação sempre acaba com essas perguntas na cabeça. O curioso é que nem o treinador dele conhece as respostas e andava um pouco inconformado com isso. Hoje no Brasil, pelo menos no nosso país, a gente tem vários campeões e nenhum estudo sobre os campeões. Por que ele foi campeão? Qual é a diferença do Arthur dos outros atletas do Brasil para ser tão bom nas argolas? Na busca por essas informações, Marcos decidiu abrir o ginásio de treino de Zanetti, em São Caetano do Sul, para um grupo de pesquisadores. E assim, na base da curiosidade de muita gente, nasceu um projeto que visa mapear e entender as habilidades de um dos mais premiados e importantes atletas do Brasil. Arthur Zanetti não é apenas o atual campeão olímpico e mundial nas argolas. É uma referência, o nome a ser batido na modalidade. Ele não perde uma prova internacional nesse aparelho desde novembro de 2012. Ou seja, Zanetti parece mesmo ter algo que os outros não têm. Para descobrir quais são essas qualidades, os cientistas cobriram o corpo do ginasta com sensores de movimento. Tudo o que ele fazia nas argolas se transformava também em informações na tela do computador. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer e surpreenderam até o próprio ginasta. Eu olhei e analisei os dados juntos com todos os técnicos e percebi que algumas vezes olhando não é sempre 100%. Sempre tem alguma variação de algum ângulo, ou está usando um músculo mais que o outro, e isso acaba prevenindo lesão e também mostrar o que a gente está errando. O primeiro ponto que chamou a atenção é a constituição física. Ele tem os lados direito e esquerdo do corpo muito parecidos. É o que os especialistas chamam de simetria. Pode parecer estranho, mas nem todos somos assim. Numa última análise, todos nós somos um pouco assimétricos, seja até pela condição do dia a dia ou seja por uma condição biológica inata. O Arthur, nessas medidas, ele teve um desalinhamento postural mínimo. Isso, por exemplo, permite que ele tenha duas coisas. Primeiro, uma longevidade maior e segundo, sustentar mesmo de uma rotina de treino que é absolutamente desgastante, sem comprometer a sua performance durante o mesmo treino. Além disso, a distribuição do peso e dos músculos o favorece. Boa parte da massa muscular de Zanetti está concentrada nos membros superiores, bem próxima aos ombros, o que o ajuda a ter estabilidade e eficiência nas argolas. E mais, Zanetti mede 1,56 m. A envergadura dele, ou seja, a distância entre as extremidades dos dois braços esticados, é de 1,65 m. Trata-se de um ginasta de braços curtos, quando comparado a outros atletas. Uma característica relevante na hora de executar as manobras. Um competidor do mesmo peso, com braços mais longos, precisaria de uma quantidade muito maior de força para realizar as mesmas ações e sofreria bastante. Quanto maior o comprimento do braço, maior a necessidade de força nos ombros, por exemplo, para sustentar numa posição ou num elemento como o crucifixo. Com o menor comprimento dos braços, o Arthur pode realizar essa mesma tarefa com um esforço bem menor do que faria um jogador de basquete de 2,20 m, por exemplo, para se manter-se na mesma posição. Arthur já percebeu isso na prática. Nas competições, rivais com um peso parecido e braços muito longos costumam se atrapalhar. Eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade, o centro de gravidade acaba desequilibrando e isso para eles acaba se tornando mais difícil. Os cientistas também prestaram atenção na posição de Zanetti durante alguns exercícios, medindo tudo com precisão milimétrica. E descobriram que ele tem uma habilidade incrível de controlar os próprios movimentos, posicionando o corpo em ângulos precisos e perfeitos para a ginástica. Algumas angulações que o Arthur tem, que são alguns elementos tem 0 grau de angulação, né? Perfeito elemento. Essa perfeição é obtida na base da força. Num simples giro nas argolas, por exemplo, Zanetti precisa sustentar nos braços 9 vezes o peso corporal dele, ou 556 quilos. Seria como se carregasse nos ombros outros 8 ginastas com os quase 62 quilos do brasileiro. Agora dá para entender melhor o porquê de tantas caretas. Por isso mesmo, não adianta, mas você faz careta.
É que eu tô fazendo muita força, então o olho fica fechado, a testa enruga, o cara fica vermelha, mas não adianta, não tem como respirar num elemento de força. As descobertas dos pesquisadores não devem parar por aí. Os cientistas querem usar outros equipamentos e novas técnicas para estudar Zanetti. O projeto vai continuar até o final de 2016. Mesmo assim, o ginasta deseja tirar proveito imediato do que aprendeu. A gente vai trabalhar com esses dados para que a gente consiga alinhar todos os nossos defeitos para que a gente consiga trazer mais uma medalha para o Brasil. Oportunidade não falta. Ele está defendendo a seleção brasileira no Mundial de Nanning, na China. E no próximo sábado vai tentar o bicampeonato nas argolas. Zanetti quer, com essa pequena ajuda da ciência, cumprir o ritual de sempre. Movimentos precisos, cara feia e medalha linda.